Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar hoje sobre Draviaguna, um assunto que vocês gostam muito e eu também. Então, a gente vai falar hoje sobre o manjericão, a famosa Tulasi e os benefícios dela, de acordo com a Ayurveda, né? A gente vai ver a visão do Ayurveda, o chamado Draviaguna, que é o estudo das plantas medicinais de acordo com a Ayurveda. Então, essa aula, metade dela vai ficar disponível aqui no YouTube e a outra metade, o restante da aula, a aula completa, vai ficar disponível só para quem é assinante do nosso plano de assinaturas, né? Nosso curso online. Então, se você quiser ser assinante, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode se assinar esse plano de assinatura anual e ter acesso a essa e outras aulas exclusivas que não vão ficar disponíveis aqui no YouTube, outras aulas que eu vou postar somente nesse plano de assinatura. Então, se você gosta das minhas aulas, seja muito bem-vindo, faça sua inscrição e a gente se vê lá. E para quem quiser curtir o conteúdo gratuito, fica aqui até o final e não lembre-se de deixar o seu curtir, o seu joinha, né? Compartilhar para quem você acha que vai se interessar por essa aula. E vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o slide para a gente falar sobre a Tulasi, ou manjericão. Então, aqui a gente tem aquele RG, né? Aquela famosa descrição completa do que é a Tulasi. Então, a Tulasi, né, ou manjericão sagrado, né? Olha o nome dela aqui, que interessante. Ossimum sanctum, né? Então, é uma planta que na Índia ela é muito reverenciada, né? Eles têm até um santuáriozinho, eles colocam uma gradinha em volta dessa planta para reverenciar como se fosse uma divindade de tão importante, tão medicinal que essa planta é. Tá? Então, existem mais de 60 variedades, né, de manjericão. A Tulasi é uma delas, né, a variedade que é presente lá na Índia, né? Algumas pessoas conseguem trazer aqui para o Brasil, tá? Então, Ossimum sanctum, a gente vai estudar, é a variedade indiana, tá? Aqui no Brasil, a gente encontra essa variedade aqui comum, principalmente, né? A mais fácil da gente encontrar. E quais são as características principais, né? De acordo com o famoso Dravyaguna, né? Dravyaguna do manjericão, da Tulasi, né? Vocês se lembram que Dravya significa substância e Guna são as propriedades, né? As propriedades ou as qualidades de uma substância. A substância, no caso, a gente está falando do manjericão. Então, quais são as propriedades, as características principais do manjericão? O manjericão ele tem o sabor picante e amargo. Então, catu é o sabor picante e ticta é o amargo. E aí você olha o perfil dessa planta, né? Sabor picante, sabor amargo. Quais são os doshas que você acha que vão se equilibrar com esse sabor, né? Qual que é esperado o mecanismo de ação dessa planta medicinal afetando os doshas? O que você espera? Você espera que uma planta com sabor picante ela vá aumentar quais doshas? Você se lembra? Então, principalmente vai aumentar o vata e o pitta doshas. E vai aliviar, vai reduzir, vai apaziguar, vai equilibrar o kapha dosha, tá? E o sabor amargo, ele tende a aumentar o vata e equilibrar ou pacificar o pitta e o kapha, tá bem? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a essa questão dos sabores, eu sugiro você dar uma olhadinha na aula que a gente começou nas primeiras 2, 3 aulas do módulo de especiarias aqui do nosso curso, e você vai encontrar lá a explicação completa de acordo com os 6 sabores, né? O primeiro sabor, né? O sabor doce, madura, aí você tem o sabor azedo, né? Ou ácido, amla. Você tem também o sabor salgado, que é chamado lavana, né? Ou lavarná. E aí você tem o sabor
picante, catu, você tem o sabor amargo, ticta, e por último, o sexto sabor é o astringente, cachaia, tá? Então a gente tem os 6 sabores nessa ordem, né? A gente falou nessa primeira aula do módulo de especiarias que o sabor principal para você fazer sua refeição, sua dieta, sua alimentação, a base da sua alimentação é o sabor doce, tá? E os outros sabores, o sabor astringente, amargo e picante, a gente viu que eles são principalmente sabores, né, que vão ter o efeito, como o astringente, né, de secar, de coagular, né, de parar um sangramento, de tirar excesso de tecido, tirar um tecido gorduroso. Então, é por isso que ele vai aumentar o vata. Tá? E o sabor catu, por exemplo, que é o picante tem o predomínio do elemento fogo, né? do guna, né? do Pancha Mahabhuta, o fogo. Tá? Então, por isso, o picante tende a agravar o pita. Tá? O catu tende a agravar o pita. Tá? Então, isso apenas quando a gente fala em relação aos sabores. Tá? Em relação às propriedades, aos gunas. Tá? Então, o manjericão ele vai ser laghu, que é leve, e ruksha, que é seco. Então, essa propriedade da planta, que é intrínseca dessa planta, ela vai tender a manifestar essas características, essas qualidades no corpo da pessoa que ingerir. Tá? Então, o que significa essa leveza do manjericão afetando, produzindo um efeito no corpo, né? De acordo com a Ayurveda, a gente entende que essa leveza, esse lagu, guna, ele vai gerar, por exemplo, uma leveza na digestão, na melhora, né, na parte digestiva. Ou seja, você vai conseguir digerir e absorver melhor os alimentos que você ingere, a sua refeição, né? Não vai ser o efeito dela também sobre o seu peso, por exemplo, né? Não vai ser uma planta com efeito anabólico de ganhar tecido, não, vai ser o contrário, de reduzir tecido, e por isso também o seco, né? A secura, o ruksha, essa secura está envolvida também com redução de tecido gorduroso, de massa, né? de peso, né? Então, se você é uma pessoa que está tentando emagrecer, essa combinação, né? Essa combinação de gunas, né? De qualidades, é excelente para quem está querendo emagrecer, tá? Então, lagu e ruksha, né? O seco e o leve, tá? Então, é uma planta que vai ser muito boa para a capa. E por isso, né? O seco e o leve, lagu e ruksha, são 2 atributos de vata. Então, o vata tende a se agravar também pelos gunas dessa planta. Tende, né, por tendência. Só que esse seria o esperado de acordo com os atributos. Só que, apesar de ser leve e seco, o manjericão não vai agravar o vata. Olha que interessante. E o nome disso é Prabhava. Tá? Então, Prabhava é um efeito que é específico, um efeito que é inesperado, um efeito que é muitas vezes inexplicável. Tá? Então, o Prabhava da Tulasi, do manjericão, né? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas variedades de manjericão, tá bem? Mas a propriedade dela, o Prabhava, esse efeito especial, esse efeito específico da Tulasi, né, do manjericão, é não agravar o vata. Então, ela é benéfica para a vata, ela é boa para a vata. Tá? Então, ela equilibra o vata. Ela vai impedir o vata de sentir gases, ela vai ajudar na digestão do vata, vai melhorar a digestão dele. Tá? Então, por exemplo, se o vata tiver uma febre, ou se você tiver uma febre com características de vata, por exemplo, arrepio, calafrio, né, confusão mental, tagarelar, né, falando demais, falando coisas desconexas, incoerentes, né, e ao mesmo tempo com febre, esse é um tipo de planta que vai ajudar nesses casos. Né? Então, e se você associar isso com os estudos científicos mais modernos, a gente vai ter uma explicação lógica e plausível e racional para isso, né? A Tulasi, o manjericão, em diversos estudos, tem mostrado efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório, efeito antibacteriano e antiviral, né? E até antiprotozoário, antiparasitário. Né? Então, tem diversos efeitos medicinais dessa plantinha que podem ser associados em fórmulas para você estar tratando uma infecção, né, associado ali com antibiótico ou associado com outras plantas medicinais para esse fim, para te ajudar a combater uma infecção, para ajudar o seu sistema imune a combater a infecção, ou simplesmente você utilizar, por exemplo,
o suco fresco da planta, né? O suco fresco do manjericão, ou da túlace, ou da alfavaca, né? Do alfavacão, que é aquele mais peludinho. A gente vai mostrar uma fotinha dele mais para frente. Você faz o suco fresco, extrai o suco fresco bem concentrado dessa planta, e aí você utiliza esse suco fresco da planta para fazer aqueles comprimidinhos, né? Com os pós de outras plantas medicinais com efeitos e de preferência, por exemplo, com efeitos e tropismo, né, com afinidade pelo tecido que você quer tratar, pelo tecido que você quer ajudar. Então, por exemplo, se você tem uma questão com as vias aéreas, um problema de vias aéreas, né, a pessoa está com tosse, aí você vai associar, por exemplo, esse suco fresco com o pó, né, de gengibre, pimenta preta, que é a pimenta do reino, pípali. Tem uma outra plantinha da Índia, né, chamada Vassa, da Dota Vassica. Tem o Vamsarocham, né, que é o maná do bambu, aquela parte interna, aquele pozinho branco do bambu. Vamsa. Você pode associar plantas brasileiras, nacionais, né, como o aça-peixe, o guaco, né, o próprio alcaçuz. E o mel também, se você utiliza mel, se você não for vegano, você pode utilizar o mel também. Ou, para dar a liga também, junto com esse suco fresco do açafrão, você pode associar o melado para dar liga e fazer o comprimidinho. Aí você faz tipo uma balinha, um comprimidinho, e aí você pode tomar isso com água fresca, né, para ajudar no tratamento de uma infecção e vias aéreas, né, uma recuperação, por exemplo, daquela doença que a gente não pode falar, né, que envolve acometimento pulmonar, né, e acometimentos diversos no corpo, né, que envolve tosse, dispneia, falta de ar, né, a pessoa também com dor de garganta, coriza, todos esses sintomas das vias aéreas superiores ou inferiores, esses sintomas podem ser aliviados, né, se você associar essas plantas, por exemplo. Ou se é um problema urinário, se, por exemplo, a pessoa tem uma infecção do trato urinário, aí você vai buscar outras plantas com tropismo para essa região urinária. Então, você vai poder fazer o suco fresco do manjericão, e aí você dá a liga, né? Você pega o pó de outras plantas com afinidade pelo sistema urinário. Aí você vai usar funcho, o coentro em grão, você pode usar o urucum, tríbulos terrestres, quebra-pedra, Philanthus niruri. Você pode usar também o cranberry. E aí você toma isso no caso de problemas urinários, uma infecção do trato urinário, por exemplo, o ITU, que a gente chama na medicina. Aí você pega o pó, né, dessas plantas medicinais aqui, aí você pega o suco fresco do manjericão e utiliza para fazer, para dar liga nesses compostos aqui. E aí você toma, por exemplo, com água de coco, que vai ajudar mais ainda o problema urinário, sintoma, né, para reduzir queimação, desconforto, né, que é sintomas mais pita, né, de queimação, né, ou mesmo de febre, de queimação no corpo, tá? E vai ajudar a produção de urina, a eliminar mais urina. Tá? Então, de acordo com, conforme vocês forem passando pelo curso, vocês vão entender melhor, né, as associações de plantas medicinais, o tropismo que as plantas medicinais têm por certos sistemas, certos órgãos do corpo, e aí vocês vão entender melhor isso. Tá? E como associar, indicações, doses, né, efeitos adversos, quando não utilizar também, tá? E aí a gente vai estudando isso conforme vocês forem fazendo o curso e adquirindo mais conhecimento, treinando, a gente vai fazendo as revisões, tudo isso, aí vocês vão entendendo melhor, né, a complexidade toda e vai colocando, encaixando as peças, né, desse quebra-cabeça e ficando um mapa de plantas medicinais que você pode utilizar, né, de forma mais racional, de forma inteligente, utilizando a sinergia que essas plantas medicinais têm a seu favor e a favor das pessoas que você está ajudando, os seus pacientes. Além disso, então, a gente viu que aqui no mapa, né, no RG, né, nessa certidão de identidade, na carteira de identidade da Túlace, do manjericão, ele tem o Virya quente, né, Ushna, quente.
né? Virilha quente quer dizer que ele não vai ter efeito anabólico, ele não vai ser uma planta que é utilizada para construir tecido, para ganhar massa, para ganhar, né? Para ter efeito nutritivo. Não, ele é feito de redução de tecido, né? De ajudar a imunidade, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma infecção, o que o corpo quer fazer? O corpo quer ir lá e destruir o micro-organismo, né? Então, ele vai acelerar o metabolismo, acelerar a apoptose, destruição, né? Vai acelerar a adesão das células de defesa no micro-organismo e digestão desse micro-organismo para conseguir matar, aniquilar e encerrar a infecção que está acometendo o seu corpo. Então, por isso, esse vira quente dessa planta é interessante, né? Esse efeito digestivo, esse efeito, né, que vai destruir, né? Tem essa dualidade, né? Plantas que vão ter efeito anabólico, que vão ajudar a construção de tecido, e plantas que vão ajudar a depressão de tecido, a apoptose, né? A digestão, a queima, né? Acelerar o metabolismo, aumentar a temperatura corporal, aumentar a sudorese, né? Diminuir gases, tudo isso. Tá? Então, da parte do Vipaka, que é o efeito pós-digestivo, é o vipaka que é esperado, né? Porque tanto o catu, praça, né? O sabor picante, a tendência é ter um vipak ou vipaka também picante, ou seja, catu, e as plantas medicinais, né? Os drávias de sabor ticta, que é o amargo, tendem a ter também um vipak picante. Então tá tudo dentro do esperado. Esse vipak é o esperado dele mesmo, dessa planta. Tá bem? Então, esse é a nossa carteira de identidade da Tulasi, do manjericão, né? Quando você lembrar do manjericão, você vir manjericão na sua cabeça, e aí você se perguntar, devo usar ou não devo, você tem que pensar na indicação principalmente para vata e para capa, tá? Em alguns casos, o pita também pode usar, tá? É claro que se não tiver com excesso de queimação, né? Se não tiver um problema agudo, né, de pita, uma febre com características mais pita, muito inflamado, com vermelhidão, calor excessivo, aí não é a melhor opção, tá? Se for febre, principalmente febres com características vata ou kapha. Tá? Vata, a gente falou, né, de tagarelar, de falar coisas incoerentes, coisas sem sentido, né, de algumas alucinações, escurecimento visual, arrepio, tremor, calafrio, todos esses sintomas são mais vata, né? Prostração, fadiga, dispneia, falta de ar. E sintomas kapha tem a ver com parte digestiva, né? De salivação, né? De náusea, a língua assim parece que tem uma saburra grossa, pesada, espessa, né? Grudenta, catarro, muito muco. Febre cafa também tem sintomas que parecem que a pessoa está vestindo uma roupa molhada, uma toalha molhada no corpo, ou sintomas de peso, né? Todos esses sintomas tendem a ser mais cafa, tá? Então, lembre-se, a Tulasi tem efeito principalmente, né, vai ser mais benéfica para vata e para cafa, tá bem? Aqui alguns exemplos, né, das folhinhas que a gente tem diversas variedades de manjericão, né, no mundo inteiro. Então tem manjericão lá da Tailândia, manjericão genovês lá da Itália, que é aquele de folhas largas, que ele é mais adocicado, ele não é tão amargo, né, nem tão picante. Ele é o ideal para a gente fazer o pesto, aquela macarronada deliciosa. Esse é o melhor, né? Ele é bem mais docinho, bem mais suave o sabor dele, bem mais interessante, né? Até se você só picar um pouquinho de tomate e jogar essas folhas lá, você já tem uma macarronada deliciosa, né? Opinião pessoal, né? Claro que algumas pessoas gostam de botar um monte de queijo, de alho, né? De diversos outros temperos. Eu acho que só o manjericão e o tomate, né? Parece que foram feitos um para o outro. Além disso, a gente tem manjericão roxo, tem outro italiano também chamado napolitano, ele parece o de folha larga, parece o genovês, só que ele é mais rugoso, né? Marcelo, esse aqui deve ser lá da França, né? Lime Basil, Lemon Basil, Globe Basil, tá? Então tem mais de 60 variedades de manjericão para você se deliciar. Então, dependendo de onde você estiver, no Brasil ou no mundo, você vai conhecer uma variedade diferente, que é da sua localização, né? Da sua localidade, da sua região geográfica. Tá? Então, não necessariamente você precisa pegar
a Tulasi, que vem lá importada da Índia. Você pode utilizar algum desses manjericões que você encontra na sua feira, né, na sua cidade, ou que você tenha plantado num vasinho aí. Eu recomendo que você plante num vaso, né? Porque é nada mais gostoso do que você ir lá no seu vasinho, colher algumas folhinhas e colocar na hora, né? O manjericão fresco, ele tem um sabor muito maravilhoso, muito delicioso, que eu recomendo. Aqui outros, né? Então, a gente tem a Tulasi, né? A primeira aqui do lado esquerdo, a gente tem Tulasi, o da folha larga, que a gente falou, né? De napolitano, e aqui o alfavacão, tá? O alfavacão, ele dá um arbusto, né? Relativamente grande. O alfavacão, ele tem a folha mais aveludada, mais grossa, ele também é mais amargo, mais picante, né? Então, tem um efeito bem mais intenso, né? Que a gente chama mais Tichnà, né? Tichnà. Ele é mais intenso, mais forte, né? A alfavaca, em comparação com o manjericão de folha larga, por exemplo, né? Então, você consegue fazer um molho ao pesto com manjericão de folha larga, mas com alfavacão, né? O alfavacão vai ficar mais amargo, mais estranho, assim, não vai ficar tão gostoso a sua macarronada, tá bem? Tá? Então, essas são as três variedadezinhas comuns para você ir identificando, para você ir conhecendo. Tá? Então, o manjericão da Índia, Tulasi, é o Ocimum sanctum, né? O Ocimum gratissimum é o nosso alfavacão, é o nosso alfavacão brasileiro, nacional, e o da folha larga, Ocimum basilicum, tá bem? E essa parte agora a gente vai deixar para quem é participante do nosso clube de assinaturas, né? Para quem é membro do nosso plano de assinatura anual, a gente vai dar continuidade lá. Se você é no YouTube, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, a aula vai se encerrar agora. Um grande abraço e até mais.